DIU não é tudo igual, gente, e nem sempre o DIU que serve para amiga vai servir para ti também. Eu sou a doutora Fábio e tô aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm a respeito do DIU. Vamos lá, que eu te trago para o mundo da ginecologia de uma forma muito simples. Basicamente, a gente tem os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Os DIUs hormonais são o Mirena e o Cailina aqui no Brasil, e os DIUs não hormonais a gente tem DIU só com cobre e DIU com cobre e prata. Eu vou começar falando para vocês pro DIU de cobre e o DIU de cobre e prata. Quando eu mencionar, gente, habitualmente eu vou falar só DIU de cobre porque estatisticamente não existe diferença entre padrão de sangramento, taxa de falha, então efeitos colaterais e benefícios entre esses dois DIUs. Apesar do DIU de cobre e prata estar muito em voga ultimamente e ter uma leva de pessoas falando a respeito dos benefícios da adição da prata ao cobre na hora do DIU, estatisticamente os trabalhos não mostram ter muita diferença. Lembrando que não existem ainda estudos comparando os dois DIUs. Existem estudos com DIU de cobre e existem estudos com DIU de cobre e prata, em que os desfechos observados são exatamente os mesmos. A quantidade de sangramento e a quantidade de dor com os dois métodos acaba sendo igual. A taxa de falha dos DIUs não hormonais gira em torno de 1%. Eles têm uma má fama na internet de que são métodos que falham. Gente, os DIUs, de forma geral, são métodos extremamente seguros. A usuária de DIU pode ficar tranquila que o seu risco de engravidar é extremamente pequeno. Lembrando, gente, que proteção de 100% só abstinência. E eu acho que quem tá aqui vendo o nosso vídeo, ninguém tá interessado em abstinência. Os DIUs são métodos extremamente seguros, com taxas de falha extremamente baixas, mas 100% só abstinência. Vocês vão ouvir relatos de falha, isso é uma certeza, mas a proteção contraceptiva que vocês vão ter com esses métodos não se compara com qualquer outra coisa que a gente tem disponível, exceto ligadura e vasectomia, que tem a mesma taxa de falha, e o Implanon, que tem a proteção maior, mas que tem algumas coisinhas que pesam contra ele. Existem DIUs de cobre que duram 3 anos, que são os mini DIUs, existem DIUs que duram 5 anos e eles podem chegar até 10 anos de durabilidade. Então, isso é uma vantagem incomparável desses métodos. Tempo longo, a gente chama de LARCs, que são métodos reversíveis de longa duração. Mas lembrar que a paciente pode decidir retirar o método em qualquer momento. Não é porque o DIU dura 5, 10 anos que ela é obrigada a ficar todo esse período com o DIU. Se ela quiser retirar antes, ela está super liberada, ela pode retirar o DIU antes do tempo de validade. A minha paciente que ficou menos tempo com o DIU até hoje ficou 8 meses com o DIU e decidiu engravidar ao término desses 8 meses. E teve uma gestação e já colocou outro DIU depois disso. Então, gente, taxa de falha do DIU de cobre em torno de 1%, proteção muito alta. Qual é o grande senão dele? Então, os efeitos colaterais. O DIU de cobre está associado, em boa parte das pacientes, a aumento da quantidade de sangramento, podendo chegar a mais de 7 dias com volumes expressivos de sangramento, levando até a anemia. Isso ocorre porque algumas pacientes, a gente não sabe muito bem o porquê, tem uma remodelação vascular dentro do útero. Elas criam vasos sanguíneos a mais dentro do útero, que tem uma quantidade maior de fluxo e uma liberação maior de sangramento quando o endométrio descama na menstruação. As pacientes que sangram muito têm a opção de retirar o DIU ou de associar medicações para diminuir o volume de fluxo. Mas o importante é tu saber que se isso está acontecendo contigo, tem que procurar ajuda, tem que conversar com a tua ginecologista, não vai ficar sofrendo à toa, não é porque tu colocou um método que tem 5 a 10 anos de duração, se tu tá tendo efeitos colaterais, tu não é obrigada a ficar todo esse tempo com o método. Vantagens: tempo de duração longo, alta proteção contraceptiva, não depende da tomada, pode ser colocado em pacientes que já tiveram câncer de mama, pacientes que estão com câncer de fígado, em tratamento de câncer de fígado. Desvantagens: podem aumentar o fluxo menstrual, podem estar associados à cólica e também ao desenvolvimento de endometriose, segundo alguns estudos, por esse volume de sangramento ser maior. É um método particularmente que eu prefiro para as pacientes que já tiveram filhos, por esse risco de sangramento aumentado, por essa taxa maior de cólica e poder interferir nessa parte da fertilidade com o desenvolvimento da endometriose. Agora, gente, eu vou falar do meu chão, do meu território, que eu amo de paixão, que são os DIUs
hormonais. Eu particularmente sou usuária do DIU Mirena, quem me acompanha lá no Instagram sabe a minha verdadeira paixão por esse método contraceptivo. É um método que tem taxa de falha em torno de 0,2. Se a gente comparar com a ligadura tubária, que varia entre 0,2 e 0,5, ele é tão seguro quanto ou mais seguro que a ligadura. E a taxa de segurança do Mirena é muito próxima da vasectomia. A taxa de falha da vasectomia é 0,15, a taxa de falha do Mirena é 0,2. Então a taxa de falha é extremamente próxima. Então vocês têm que pensar que é um método reversível, que dá para tirar a qualquer momento se vocês decidirem engravidar, mas que te dá uma proteção contraceptiva absurda. Uma coisa sobre os DIUs hormonais que é muito importante frisar, tá, gente? Os DIUs hormonais, eles têm só o hormônio progesterona. Eles não têm estrogênio. Por que é tão importante frisar isso? Porque as grandes contraindicações para os métodos hormonais são do ponto de vista do estrogênio. São muito poucas as contraindicações às progesteronas. Então, o Mirena e o Cailina só não podem ser inseridos na paciente que tem história de câncer de mama, ela mesma, e paciente com doença hepática do fígado ativa. As pacientes que têm varizes, que já tiveram trombose, que já tiveram embolia pulmonar, que tem história de alguma alteração hematológica, que tem trombofilia, elas podem colocar os DIUs hormonais. Enquanto com o DIU de cobre a gente tem 100% dos ciclos ovulatórios, a gente ovula. Com o Mirena e com o Cailina a gente faz 80 a 100% dos ciclos ovulatórios. Então os DIUs hormonais não interferem na libido, porque são métodos ovulatórios. Aí vocês podem perguntar para mim, Fabi, é um método ovulatório, como é que ele é tão seguro do ponto de vista contraceptivo? Se eu ovulo, eu não vou engravidar? Gente, ovulação é uma coisa, estar fértil é outra diferente. Para a gente estar fértil, a gente tem que ovular. O muco, aquela melequinha que sai lá de dentro da vagina no período fértil, tem que ser um muco ideal, capaz de capacitar, com capacidade de deixar o espermatozoide pronto para a fecundação, e o endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, tem que estar gordinha, fofinha, pronta para receber o embrião. Isso é estar fértil. Se a gente tem só ovulação, se a gente não tem muco favorável e não tem endométrio ideal, a gente não vai engravidar. E os DIUs atuam basicamente nisso, na capacitação do espermatozoide e nesse processo do endométrio, que não é o ideal, né, para o espermatozoide atravessar. É um endométrio que fica mais inflamatório e acaba matando o espermatozoide. Então são métodos muito eficazes, mas que acabam não mexendo na ovulação. Então, gente, falando sobre os hormonais, eles têm só um hormônio, tem só progesterona. No momento em que eles têm só progesterona, eles não vão inibir a via do estrogênio. Então, o estrogênio que a paciente vai ter é o estrogênio dela. Por isso, a gente acaba vendo muita bobagem na internet falando que o DIU hormonal altera a proteína que carrega os hormônios, os androgênios, os hormônios masculinos. Bobagem! O DIU hormonal não altera, não aumenta a SHBG. Os teus androgênios, os teus hormônios masculinos vão continuar circulando e a tua ovulação vai ser 80% com Mirena e 100% dos ciclos ovulatórios com o Cailina. Os DIUs, inclusive, alguns estudos mostram que chegam a dar uma leve melhoradinha na libido, tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre, mas mais o DIU hormonal, principalmente porque a paciente ela se sente tão livre, tão segura, que acaba melhorando a libido. Ela tem tanta certeza da segurança contraceptiva que ela acaba ficando mais tranquila e se liberando mais. Qual é a grande diferença entre os dois, entre o Mirena e o Cailina? O Cailina é o filhinho mais novo, é o que chegou depois. O Mirena tem 52 miligramas da progesterona levonorgestrel para 5 anos.
Isso equivale a uma liberação de 20 microgramas por dia de progesterona. Eu já vou fazer uma comparação para vocês entenderem melhor. O Cailina tem 19 miligramas, 19,5 miligramas de progesterona para 5 anos, o que equivale a uma liberação de 10 a 12 microgramas por dia de progesterona. Lembrando, nenhum deles tem estrogênio, não entra nas contraindicações de estrogênio, não interfere na tua produção endógena desse hormônio. Fazendo a comparação para vocês, como eu disse, para vocês terem uma ideia da dose, tá? Não é a mesma progesterona, mas a injeção trimestral usa 150 miligramas de progesterona para 3 meses, o que equivale a 50 miligramas de acetato de medroxiprogesterona, 50 miligramas, grave esse número, no mês. O Mirena tem 52 miligramas da progesterona levonorgestrel para 5 anos, gente. Então, vamos comparar com a injeção de novo. 50 miligramas mês, 52 miligramas de progesterona para 5 anos. Então, a dose é extremamente baixa e os efeitos são basicamente locais. Então, interferindo na motilidade do espermatozoide, fazendo com que esse espermatozoide morra um pouquinho antes e não seja capacitado e não consiga fecundar. Por isso que ele é tão eficaz, tão maravilhoso. O Cailina, a taxa de falha é um pouquinho maior. O Mirena 0,2, o Cailina 0,29 a taxa de falha, mas ainda muito seguro. A quantidade de progesterona que eu falei para vocês, em torno de 10 microgramas por dia. Diferença básica entre os dois, então, quantidade de progesterona. E o Mirena é usado também para paciente que fez cirurgia bariátrica desabsortiva, que é uma paciente que perde nutrientes. Então, essa paciente é interessante que perca menos sangue. E o Mirena é um método que proporciona a menor perda sanguínea. Outra diferença básica entre o Cailina e o Mirena. O Mirena chega a 80% das pacientes que param de menstruar, enquanto o Cailina são 60% das pacientes que param de menstruar. A quantidade de escape é muito parecida entre os dois. Sangramento desfavorável é uma proporção muito pequena das pacientes. Em torno apenas de 4% das pacientes vão ter sangramento desfavorável. Esses métodos são os métodos com menor taxa de abandono. O que quer dizer isso? Do número de pacientes que começa o método, o Mirena e o Cailina são os métodos em que a paciente menos desiste de usar. Aqui no consultório, até hoje, eu já coloquei mais de 1000 DIUs hormonais. Eu não tive até hoje 10 pacientes que pediram para tirar o método hormonal. É um método com uma adesão muito boa e eu não tive até hoje nenhuma paciente que engravidou com esses métodos. De novo, a gente sabe que a taxa de falha é em torno de 0,2. Até hoje, amém, eu não tive nenhuma paciente que engravidou com esses métodos aqui. Eu tenho uma paciente que engravidou com o DIU de cobre, mas nenhuma que engravidou com os DIUs hormonais. O controle ecográfico, apesar da gente pedir uma ecografia por ano, se a gente for levar ao pé da letra, não precisa ser feito. Isso é mais um preciosismo, e especialmente do médico brasileiro. O médico brasileiro, a gente gosta de ter mais esse controle. Mas se a gente for levar ao pé da letra, depois de inserido o DIU, a paciente pode controlar com o toque vaginal em que ela coloca o dedinho e sente o fio. Dentro da cavidade uterina, gente, o DIU fica lá dentro, ó, bem dentro. Eu vou tirar ele aqui pra vocês. Esse é exatamente um DIU Mirena. Ele é desse tamanhinho, tá, gente? Ele é pequenininho. E esse é um útero mais ou menos, ele é bem, se aproxima muito do tamanho real. Por que a caixa deles é tão grande? A caixa assusta um pouco, porque ele vem nesse dispositivo aqui para inserção, em que a gente só dispara e deixa o DIU lá dentro do útero. Então, por isso que a caixa assusta, a caixa é tão grande. Mas o tamanho dele é muito próximo do tamanho do DIU de cobre. São DIUs bem pequenininhos e que ficam no mesmo lugar que fica o bebê durante a gestação. Então, não existe como o parceiro sentir o DIU durante a penetração, que isso é outra coisa que as pacientes se perguntam muito. Mas Fábio, o meu parceiro não vai sentir o DIU? Não, ele não vai sentir o DIU, porque o DIU tá lá dentro, olha só, do útero, ele não fica dentro da vagina, o DIU fica lá no fundo, lá dentro do útero, protegendo, sendo um método contraceptivo, um dos métodos contraceptivos mais seguros que a gente tem disponível. E você, agora eu quero chamar
as usuárias de DIU. Vamos descrever aqui nos comentários qual é a experiência de vocês. Podem colocar experiências ruins também, vamos misturar tudo, mas eu quero ouvir o que vocês têm a falar sobre o DIU. Quem usa, quem não usa, quem tem vontade de usar. Gente, é um método que às vezes as pacientes dizem, ai, Fábio, mas é um método caro. A maioria dos convênios, gente, cobre a inserção dos dispositivos intrauterinos. O SUS cobre a disposição do DIU de cobre, em algumas situações o DIU hormonal. E para paciente que tem que pagar pelo método, gente, se botar na ponta do lápis, eu sempre brinco que o Mirena custa menos que um bebê conforto. Então, para paciente que não quer engravidar e que quer um método contraceptivo, é um investimento que vale muito a pena, gente. E aí, gostou do conteúdo? Se inscreve aqui no canal, comenta se tem experiência com o DIU, comenta o que mais que tu quer ouvir por aqui. Se tem alguma coisa que tu não entendeu, se tem alguma linguagem que tá difícil, não tenha vergonha. Me segue aqui, coloca teu comentário aqui embaixo para eu continuar fazendo e levando mais conhecimento para vocês. Um beijo e até a próxima!